matemática, falando um pouquinho mais sobre circunferência. Hoje nós vamos falar sobre as posições relativas à circunferência. Legal? Eu sou o professor Leonardo Nunes. Peço a vocês que possam curtir embaixo, se inscrever no canal para dar aquela força. E vamos à nossa aula. Seguinte, posições relativas entre ponto e circunferência. Primeiro nós vamos falar sobre a relação entre o ponto e a circunferência. Legal? Então, olha só. Quando o ponto pode ser interno, quando o ponto estiver dentro da circunferência. Legal? O ponto pode pertencer à circunferência quando ele está sobre a circunferência. E o ponto pode ser exterior quando ele estiver fora da circunferência. Legal? Então, essa relação nós vamos ver sempre com relação ao raio. Quando a distância entre o ponto e o centro da circunferência for menor do que o raio, então a gente vai dizer que esse ponto é interno. Quando a distância entre o ponto e o centro da circunferência for igual ao raio, a gente vai dizer que o ponto pertence à circunferência. Quando a distância for maior do que o raio, nós vamos dizer que esse ponto é exterior à circunferência. Então nós temos três relações de ponto e circunferência. Nós temos o ponto exterior, o ponto que pertence à circunferência e ponto interior. Legal, gente? Então, essa é a relação entre ponto e circunferência. Legal? Vamos agora para a relação entre retas e circunferência. São três possibilidades que nós temos. Nós temos a reta secante, que é a reta R, aqui no caso. Como a gente identifica que a reta ela é secante? Quando ela corta a circunferência, quando ela cruza, passa pela circunferência, a gente fala que a reta ela é secante. Quando a reta ela não toca na circunferência, a gente vai chamar de reta externa. Legal? E quando a reta ela toca, só tem um ponto em comum com a circunferência, nós vamos falar que essa reta é uma reta tangente. Legal? Então, são três relações entre retas e circunferência. Nós temos a reta externa, quando ela não toca a circunferência. A reta secante, quando ela cruza a circunferência. Podemos dizer também que ela tem dois pontos em comum com a circunferência. Legal? E a reta tangente, quando ela apenas toca em um ponto, na circunferência. Tranquilo, gente? Beleza? Fácil? Vamos lá, então. Agora, a posição entre duas circunferências. Nós temos 5 possibilidades. Nós temos as circunferências internas, temos as externas, as secantes, as tangentes internamente e a tangente externamente. Tangente interna e tangente externa. Beleza? Vamos lá. A interna é quando nós temos uma circunferência dentro da outra circunferência. Nós vamos conseguir analisar isso quando a distância entre os centros da circunferência for menor que a diferença entre os raios da circunferência. Então, se a gente calcular a distância entre esses dois pontos aqui e verificar que ela é inferior à diferença entre os dois raios, essas circunferências vão ser internas. Legal? Já a circunferência externa, a distância entre os centros é maior que a diferença dos raios. Legal? Então, se eu souber a distância entre os dois centros e subtrair os dois raios e a distância for maior, então essa circunferência vai ser externa. Legal? Circunferência secante. A circunferência secante é quando a distância entre os centros for maior que a diferença e menor que a soma dos raios. Legal? Então, circunferências secantes, a distância entre os centros da circunferência é maior que a diferença entre os raios e menor que a soma dos raios. Legal? Vamos agora à circunferência tangente. A tangente interna. A circunferência tangente interna é quando a distância entre os centros da circunferência é igual à diferença dos raios. Legal? Então, distância igual à diferença, tangentes interna. Se a distância for igual à soma dos raios, então nós vamos ter tangente externa. Legal? Essa parte tangente externa é muito comum de aparecer em exercício de circunferência. Tá bom? E circunferência concêntrica, quando falar que uma circunferência concêntrica,
os centros são coincidentes. Legal? O ponto é comum. Tranquilo, gente? Vamos fazer agora esse exemplo aqui, gente. Determine o raio do círculo de centro C, dados AB igual a 3x menos 3 e CA igual a x mais 3. Então, nós temos uma circunferência de centro em C. Ela fala que a distância de C até A é x mais 3. Opa! Já sei que o CA é um raio. Legal? E a distância de A até B é 3x menos 3. Poxa, para me traçar AB, o B está aqui. Ó. O B vai ser o meu diâmetro. Então, ó, a distância, o meu diâmetro vai ser 3x menos 3. Como a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio, nós vamos criar uma equação da seguinte forma. Diâmetro, que é um diâmetro? 3x menos 3. Vai ser igual a 2 vezes o valor do raio, que é o nosso raio, x mais 3. E aí nós vamos resolver essa equaçãozinha aqui, ó, que coisa linda. Vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3 vai dar 6. Vou ter 3x menos 2x, porque o mais 2x joguei para cá, menos 2x, igual a 6. O menos 3, que era menos, passou para cá, mais. Então, vai ficar 3x menos 2x vai dar x. 6 mais 3 vai dar 9. X é igual a 9. Mas não é a x que eu quero descobrir o raio do círculo. O raio vai ser o segmento CA. E o CA, ele vale x mais 3. Meu raio vai ser x mais 3. Já sabemos que o x é 9. X mais 3 vale 12. Então, o raio da minha circunferência aí é 12. Legal, gente? Muito fácil, né? Questãozinha muito gostosa de fazer. Vamos lá, mais uma. Na figura, as circunferências têm centros nos pontos A, B, C. São tangentes entre si, duas a duas. E a distância entre seus centros são 7, 5 e 6 centímetros, respectivamente. Determine a medida do raio de cada uma delas. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, se eu ligar aqui, ele fala que eu sei o valor dessa distância entre um ponto e outro, legal? Vamos supor, vou chamar de x o raio da menor. Vou chamar de y da circunferência média e vou chamar de z da circunferência maior. Legal? Então eu tenho que as duas menores, x mais y, vai ter a menor distância, né? Vai ser 5. Vou ter que x mais z vai valer 6, né? Porque é menor com a maior. E depois, as duas maiores circunferência, y mais z, vai ser igual a 7. Agora o que eu vou fazer, gente? Vou somar essas duas e vou somar essas três equações. Ó. Vai ficar x mais x vai dar quanto? Vai dar 2x. Y mais y vai dar 2y. Reparem que eu estou somando só as variáveis, só os termos semelhantes, tá? Eu só posso somar x com x, não posso somar x com y, porque são variáveis diferentes. Então vai ficar 1x mais 1x, 2x. 1y mais outro y, 2y. 1z mais outro z vai dar 2z. Igual a 5 mais 6, 11, mais 7 vai dar 18. Criei uma nova equação aqui, ó, 2x mais 2y mais 2z igual a 18. Como todas as variáveis, todos os termos aqui, ó, são múltiplos de 2, eu posso dividir toda a minha equação por 2. Então, 2x dividido por 2 vai dar x. 2y dividido por 2 vai dar y. Z dividido por 2, 2z dividido por 2 vai dar z. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Criei uma equação aqui, ó, que vai servir de base para me encontrar todo mundo. Fala que x mais y mais z é igual a 9. Então eu não sei o valor de x mais y, gente. Ó, x mais y vale quanto? 5. Então eu vou ter que 5 mais z vale 9. Eu vou pegar agora cada uma dessas expressões aqui, ó, e substituir na minha equação maior aqui para a gente descobrir o que eu estou precisando. Legal? Para descobrir o z, ó, peguei o valor de x mais y, que vale 5, e substituir. Aí vai ficar z
vai ser igual a 9 menos 5. O z, então, vale 4. Legal? Para descobrir o y, vou fazer a mesma coisa. No lugar, nessa equação, no lugar de x mais z, vai ficar 6. Então, eu vou ter o y mais 6, que é o valor de x mais z, vai ser igual a 9. Y, então, vai ser 9 menos 6. Y vale 3. Tranquilo? Beleza? Para descobrir o z, posso fazer a mesma coisa. Ou pegar o valor de y e jogar na primeira também, então não faz. Depois fazer isso. X mais y, que agora eu sei que vale 3, é igual a 5. X vai ser igual a 5 menos 3. X vale 2. Então, os raios dessas circunferências são 2, 3 e 4. Legal, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.